Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live. Você que está assistindo essa live no gravado, você não está aqui por acaso. O Senhor tem uma palavra para o seu coração. Você não chegou nessa live por acaso. Então, se você começou a assistir essa live, fique aqui até o final. Gente, vamos começar a nossa live entregando ela para o Senhor, tendo um momento de oração, onde eu gosto de entregar a Deus esse momento, entregar a sua vida nas mãos dele nesse momento. Então, que se você puder, onde você estiver, fechar os teus olhos, senão não tem problema, vai que você tá dirigindo, tá, enfim, indo pro trabalho, tá no ônibus, em algum lugar, não consegue, mas que você possa ir no seu lugar, da sua maneira, falar com Deus nesse momento. Vamos lá, então, falar com ele, entregar a ele esse momento? Senhor meu Deus, Paizinho querido, Pai eterno, Deus de amor, Deus de misericórdia, Senhor. Pai, estou na Tua presença, Senhor, nesta manhã, mais uma vez, Senhor, nesta semana, Pai, para Te louvar, Te agradecer, Te exaltar e bendizer o Teu santo nome, Pai, por todas as bênçãos, vitórias, livramentos, por mais um dia que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos na Tua presença, Senhor. Pai, eu quero colocar essas pessoas que estão aqui nessa live agora, neste momento ao vivo, Pai, e também, Senhor, as pessoas que estão assistindo essa live no gravado, Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma delas, ó Pai. Nenhuma delas entrou aqui por acaso, Pai. Por engano, Senhor. Talvez até pense, nossa, cliquei errado, mas não. Elas entraram aqui porque o Senhor tem uma palavra para o coração delas, ó Pai. Então, Senhor, que elas possam, de fato, receber esta palavra, Senhor. E que elas possam, ó Pai, ser tocadas, Senhor. Que o Senhor venha ao encontro de cada uma delas. Que elas possam sentir a Tua presença, onde elas estiverem, ó Pai. Senhor, que eu possa ter um instrumento, Pai, instrumento das Tuas mãos, ó Pai, para transbordar, ó Pai, na vida dessas pessoas, Senhor. Que eu diminua e que Tu cresças, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, minhas anotações aqui. Mateus, capítulo 9, versículo 16 e 17. Mateus 9, 16 e 17. O som tá atrapalhando? Acho que não, né? Aqui do ladinho aqui. Mateus 9, 16 ao 17, a palavra de Deus diz assim: Ninguém põe remendo de pano novo em uma roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgado. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, a vasilha rebentará ou rasgará, e o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova, e ambos se conservam. Bom dia, Jennifer, seja bem-vinda. Eu quero ler também, gente, a passagem de Marcos. É o mesmo capítulo, é o mesmo texto, mas escrito um pouquinho diferente, porque existem algumas passagens nos evangelhos, tanto Mateus, Marcos e Lucas e João. Algumas passagens elas se repetem em alguns dos evangelhos, e essa é uma delas que se repete no livro de Marcos também. Então eu quero ler para vocês aqui, só para vocês saberem que existem nos dois livros. E Marcos, capítulo 2, versículo 21, também diz, né, a mesma passagem, diz assim, ó: Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo força a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova. Bom dia, Ali, maravilhosa, chegou. Bom dia, Bruna. Bruna, você tá sumida. Tô com saudade de você aqui na live, hein, dona Bruna? Vamos ter que ter uma conversa. Você tá bem, lindeza? Olha só, só para vocês verem, então, nós temos duas passagens, né, em dois livros aqui, praticamente, né, o mesmo texto, mas só para vocês saberem que existem aí duas passagens, dois versículos, e tá? É a mesma passagem. Tema do meu próximo culto de mulheres. Eita Deus! Continua aí, amada. Vai que Deus tenha a bênção
pra você aqui, hein? Bora lá. Bom dia, Grazi, lindeza, saudade, você tá bem? Vinho novo em odre novo. Eita, ó, a confirmação, hein? Bom dia, Eliseu, seja bem-vindo. Bora lá, minha gente. Então hoje eu quero ficar com o versículo 17, que é onde diz, deixa eu baixar aqui um pouquinho, senão ela vai começar a cantar aqui. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, e o vinho se derramará, e a vasilha se estragará. É óbvio, né, que como eu falo sempre pra vocês, eu gosto de entender o porquê dessa passagem, o porquê dessa parábola, o porquê dessas palavras. E aqui o questionamento foi, por que não se põe vinho novo em odres velhos? Então o odre, o que é o odre? Era como se fosse uma bolsinha feita de couro de animal, né? Então esse era o odre, então era guardado ali o vinho, ou o odre era usado também para guardar água. Então existiam algumas coisas para serem guardadas dentro do odre. Então o odre, ele era feito de saudades também, Gra. Fala a Deus, isso aí, gente, fala a Deus, permanece aí que Deus vai falar, ó, aqui, ó, tudo que Deus vai falar aqui, ó, tá anotadinho aqui, ó, só uma folhinha, mas tá poderosa essa folhinha aqui. Aí tem mais uma coisinha aqui, ó, vou contar depois pra vocês aqui, tem coisa aqui hoje, hein, presta atenção. E aí veio o questionamento, obviamente. E é isso que eu quero abrir um parênteses para você aqui. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, se questione do porquê que aquilo está escrito ali, do porquê daquele exemplo, do porquê. Busque entender o que existe por trás daquele conceito, por trás daquela explicação, daquela palavra, daquela cidade, enfim, busque esses conhecimentos além, né? Porque muito se fala, não põe. E aí muitas pessoas vão para quê? Para a parte, puxa, você precisa ser um vaso novo, enfim, mas eu procurei entender, tá, mas por quê? Por qual motivo não se pode colocar vinho novo em odre velho? E aí eu fui entender o porquê. Aí ele diz, né, que o que acontece? O vinho, quando ele é novo, ou seja, um vinho que acabou de ser feito, já ouviram aquela frase que o vinho, quanto mais velho, melhor? Não é assim? Quanto mais tempo o vinho fica lá, mais anos, o vinho é melhor. Por que o vinho é melhor? Porque o vinho, ele passa por um processo chamado de processo de fermentação. Então o vinho, ele fermenta. Então nesse processo de fermentação, existe um negócio dentro do que a própria uva produz. E também isso pode ser adicionado também. Existem alguns vinhos que isso é adicionado. É por isso que existem vinhos de vários sabores, de várias texturas, sabores que eu digo assim, tipo, mais acentuados, né? Porque vinho é de uva. Mas existem vinhos mais acentuados, vinho, enfim, mais seco, tinto, rosé, essas coisas erradas todas aí. Então o que acontece? Dentro do vinho existe um negócio chamado, deixa eu ver se eu anotei aqui o nome do... cadê? Existe um negócio... Ai, meu Deus, cadê? Que a própria uva produz. Meu Deus, gente. Deixa eu lembrar aqui. Bom, era para eu ter anotado aqui o nome do negócio. Mas existe algo no vinho que a uva produz e que é colocado também dentro do vinho. Tá aqui escrito em algum lugar, eu não tô achando. Levedura, isso, levedura. A própria uva produz um negócio chamado levedura. E essa levedura, ela fermenta. Então é que ela faz o açúcar natural do suco, do vinho, enfim. Isso pode ser usado somente a levedura natural da uva, ou isso é adicionado também, dependendo de qual tipo de vinho a pessoa quer. Então isso pode ser adicionado. Mas aqui nós vamos focar de realmente a levedura natural, tá? Então o que acontece? Quando o vinho ele passa por esse processo de fermentação, essa levedura é ela que faz essa fermentação do vinho quando o vinho é novo. Ok, essa parte talvez você até saiba.
Mas o que que acontece? E aqui eu quero ler para vocês nesse livro, que é um livro, inclusive, que eu quero indicar para vocês. Esse livro é extraordinário, não sei se você já leu esse livro, mas é um livro chamado Esmagados, do pastor King James. Esmagados. Deus transforma pressão em poder. Então, nesse livro, ele traz todo o processo do vinho, desde a semente da uva até todo o processo do vinho. É um livro poderoso. E hoje, estudando essa palavra, eu lembrei de algumas coisas desse livro. E aí eu fui catar ele lá, porque eu já li ele recentemente, faz um tempinho, faz uns 4 meses já. E aí eu lembrei que existiam algumas coisas que eu quero trazer para vocês. Então, olha só, pra gente entender o que é esse processo de fermentação. Por que você precisa entender? Então, aqui diz, né? Vinho novo não se coloca em odre velho. E a pergunta é, por que não se pode colocar vinho novo no odre velho? Primeira resposta, porque o vinho novo, ele fermenta por conta da levedura. Então, nesse processo de fermentação, o odre, ele se expande. Por quê? Imagina, quando você está fermentando, você está soltando esses gases, né, da fermentação da levedura. Então, isso é como se precisasse de espaço. E o couro do odre que já foi usado, esse couro ele já foi esticado o suficiente, ele não tem elasticidade o suficiente. Então, o que acontece? Quando o vinho novo é colocado dentro dele, essa fermentação, se o couro não tiver elasticidade, presta atenção nessa palavra, elasticidade suficiente, esse couro, ele se rompe e o vinho, ele vaza, né? Então, estraga, não funciona. Mas olha só que interessante o que é esse processo de fermentação. Então eu vou ler para vocês aqui, ó. A fermentação não é nada mais do que o processo em que o açúcar da fruta é convertido. Temos esse livro, Meta como Casal Ler Junto. Gente, leiam, esse livro é poderoso. Gente, eu chorei litros lendo esse livro. Eu li ele numa fase da minha vida que eu tava vivendo bem isso aqui, ó, esmagado. Era esmagado, eu coloquei um aqui, tava literalmente esmagada. A fermentação não é nada mais do que o processo em que o açúcar da fruta é convertido em álcool, por causa da sua interação com a levedura natural dentro da sua casca. Era isso que eu estava procurando naquela hora. Ó, depois que as uvas foram esmagadas, o vicultor, que é a pessoa que produz o vinho, na antiguidade judaica, permitiria que as uvas e seus sucos permanecessem em tanques e se fermentassem ao ar livre. Por quê? Olha só, enquanto o fermento agia sobre o açúcar, produzia um leve som sibilante, semelhante à fervura. Isso resultava da reação em que o carbono de dióxido era liberado. Estou nessa fase, amiga, gerando testemunho, live de Deus purinho pra mim. Eita, glória a Deus. Isso aí, amiga, ó, Deus vai falar. Eu gosto disso, gente, eu gosto dessas coisas. Fica aí. Eu falo, ninguém entra nessa live por acaso. Olha só, então nesse processo de fermentação, o que acontece? O açúcar natural da uva entra em contato com a levedura que está na casca da uva, certo? E esse processo transforma o açúcar em álcool. Porém, nesse mesmo, que é onde deixa o vinho mais saboroso, enfim, todas as coisas aradas toda lá. Só que nesse mesmo processo, em deixar o vinho lá com o teor de álcool correto, no ponto correto, ele também, esse processo de fermentação também faz o quê? Ele também libera algo chamado carbono de dióxido ou dióxido de carbono. Para bons estudiosos que não faltaram nas aulas da escola, né? Química, física, sei lá, mas outras matérias que falam sobre isso, acho que é química e física, eu acho, né? Mas enfim, a pessoa não lembra, mas a pessoa sabe. Quando você respira, você puxa para dentro o oxigênio e solta o dióxido de carbono, ou seja, você faz uma troca gasosa. O dióxido de carbono é um gás que faz mal, certo? É um gás impuro, então nós fazemos uma troca gasosa. Então olha só que interessante. Quando o vinho passa por um processo de fermentação, ele está tirando, né, as uvas que foram esmagadas, passaram por todo o processo, elas estão passando pelo momento onde está sendo tanto purificada para se tornar um bom vinho. Pega a visão, não sei se você está entendendo já a visão, aonde eu quero chegar.
com você, não sei se já está conseguindo entender o negócio aqui. Nesse processo, passa-se por você se qualificar, ou seja, se tornar um bom vinho, assim como tirar de você todas as impurezas, as coisas ruins que tornam você um vinho ruim. Olha só. Aí continua aqui, ó. Embora a fermentação seja simples, o processo não deve ser desrespeitado. Ele ainda requer que o viticultor mantenha em observação cuidadosamente dos tornéis para que o vinho não se torne vinagre. Eita! Veja bem, se passar muito tempo nesse processo, o vinho se torna amargo. Então, todo o processo tem um tempo certo. Se a gente fica demais num processo, é porque a gente estava longe. Olha só, presta atenção. Quem que estava olhando aqui, que precisa ficar olhando para o vinho para saber o tempo certo de ficar nesse processo de fermentação? O vicultor. Quem é o nosso vicultor? Quem é que olha para nós e percebe assim, aí, tá, você precisa passar por um processo de fermentação? Se nós estivermos longe do nosso vicultor, que é Jesus, as provas da nossa vida, a fermentação da nossa vida, que deveria ser algo para nos tornar realmente vinhos bons, nos torna amargos. Nos torna como vinagre. Ei, você gosta de comer vinagre puro? Esse negócio é ruim, é bom com a saladinha, mas é ruim, vinagre. Ou seja, se nós não estivermos perto, diante dos olhos de Jesus, se Ele não estiver nos observando o tempo todo, se nós não nos permitirmos sermos observados o tempo todo, esse processo de fermentação, ao invés de nos tornarmos realmente aprovados, nos estraga. Simplesmente porque não estamos próximo daquele que sabe o momento certo de nos tirar desse lugar. Tá fazendo sentido para você? Vocês estão quietinho? Manda um foguinho aí, ó, manda um negócio, escreve pra saber se tá fazendo sentido para você aí. Olha só. O dióxido de carbono é um produto residual expelido do organismo depois de uma reação química que ocorre. Por exemplo, cada vez que você respira, está liberando dióxido de carbono. Beleza? Depois eu vou continuar lendo outra parte para vocês aqui. Mas vamos voltar aqui. Então, olha só. Lembra que eu perguntei por que é que não pode colocar vinho novo no odre velho? Então, a primeira resposta foi porque o vinho, ele fermenta. E quando ele fermenta, o odre automaticamente se expande. Então, se o odre for de couro velho, esse odre perdeu a elasticidade, então ele não tem elasticidade o suficiente para expandir e respeitar esse processo de fermentação do suco, da uva, enfim, de todo o vinho ali, correto? E aí, eu fiquei pensando, tá, mas se você não coloca vinho novo no odre velho, o que você faz com o odre velho? Você joga fora? Porque nós somos, vamos olhar agora para o lado espiritual. Eu e você, antes de encontrarmos Jesus, antes de vivermos uma jornada de transformação, nós somos odres velhos, que já passamos por algumas coisas e somos um odre velho. E aí eu te pergunto, Jesus joga fora esse odre aí, você já tá velho, já passou um suco em você aí, já não deu muito certo, passou do ponto, virou um vinagre. Será que ele não joga fora? Não, o Senhor não nos joga fora. O que o Senhor faz? O que nós, como odres velhos, precisamos fazer, o que precisa acontecer na nossa vida para de fato nos tornarmos odres novos? E aqui quando fala novo, é de renovação. Nós precisamos ser renovados. Então o que é que existe? Existem alguns passos para restaurar o odre velho e torná-lo um odre novo. Então primeiro, odre velho. Quando a gente fala de odre velho, nós estamos falando de velhos comportamentos, estamos falando de velhas atitudes. E aqui no livro ele diz assim, ó: quanto mais você se apega àquilo que você deveria liberar, mais perigoso é para você. O
que está dizendo aqui? Se nós não permitirmos passar por esse processo de fermentação, esse processo onde tira de nós tudo aquilo que é impuro, isso nos prejudica. O sufocamento pode ser o seu resultado, colocando um fim abrupto a algo que deveria ser continuado, existir de outra forma. Eu sugiro então que o processo de fermentação, pelo qual Deus nos leva, age como uma vassoura espiritual, usada por Ele para levar embora de nós tudo que já não vamos mais precisar. Então olha só, odre velho, aí você precisa olhar, o que na tua vida tá velho, que precisa ser tirado e jogado fora, precisa ser restaurado. Talvez velhos pensamentos, velhos comportamentos, velhas atitudes, velhas palavras, talvez velhos lugares, ambientes que você talvez tenha frequentado, que já não combinam mais com aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. O que em você precisa ser restaurado para poder receber esse vinho novo. E esse vinho novo é algo de Deus, é o novo de Deus para a tua vida. Muitas das vezes nós não recebemos o novo de Deus porque ainda estamos com uma mentalidade velha. Ainda estamos com atitudes antigas, com comportamentos antigos que não fazem mais sentido para quem nós queremos nos tornar. O Senhor quer te levar para um novo nível, para algo novo na tua vida. Só que muitas das vezes, por você não se permitir ser restaurado, por você não permitir que coisas velhas saiam da tua vida, toda vez que Deus envia algo novo sobre você, o que acontece? Isso se esparrama, isso se derrama. O que acontece? O seu odre, ele rasga. Por quê? Porque te falta flexibilidade para aceitar o processo de fermentação. Porque quando vem o vinho novo, é aquele momento assim, ó. O Senhor te dá a bênção, te dá o vinho novo, que é a bênção dele. Derrama sobre você. Só que para você usufruir dessa bênção, para você usufruir dessa melhor versão, digamos assim, das coisas boas desse vinho novo, você vai precisar passar por um processo de fermentação. E nesse processo de fermentação, essa bênção, ela vai ser ainda mais melhorada, ainda mais aprimorada. É como se Deus falasse para você assim, te desse uma promessa. Ei, fulana, Fran, Rô, Bruna, Gabi, Eliana, ei, eu tenho algo para te dar. Eu vou te entregar algo. Isso aqui é o que eu tenho para fazer na tua vida. E você sabe o que Deus tem para fazer na tua vida. Talvez Deus já te falou várias vezes o que Ele tem para fazer na tua vida. Só que existe um processo para que de fato você chegue nisso. Para que de fato você viva esse vinho novo. Para que de fato onde você passar as pessoas olhem e falem, uau, que vinho saboroso. É tão bom ouvir as palavras que saem da tua boca. É tão bom estar ao seu lado. É tão bom estar com você. Quem é aí degustador de vinho sabe que as pessoas falam, olha, esse vinho ficou há tanto tempo lá, ele passou por um processo de fermentação, quanto mais tempo, por quê? Porque nesse tempo ele vai fermentando, ele vai se tornando melhor antes de... Então assim, existe um processo e nós precisamos estar disponíveis a passar por esse processo. Só que muitas das vezes nós não queremos passar pelo processo de fermentação, porque nesse processo de fermentação, e nesse livro aqui, ó, quem não leu, gente, leiam esse livro, ele fala muito sobre isso. Aqui no caso, ele não fala do vinho, obviamente, no odre, mas ele fala do vinho que é colocado naqueles tornéis. Não sei se você já visitou uma vinícola, mas eu já tive o privilégio de ir para Gramado, faz muito tempo já, e visitei algumas vinícolas. E lá eu pude ver, né, existem uns tornéis lindos, enormes, maravilhosos. E o vinho é colocado ali, aquele suco que foi esmagado é colocado ali. E ali ele passa por um processo de fermentação. E olha só, nesse processo de fermentação, é um processo que talvez você pense assim, que você foi esquecido, que você foi deixado de lado, você tá ali há um tempão, e aí o vicultor vem, dá uma olhada, né, ele tira um pouquinho ali porque se você for nesse, não sei quem aqui já foi, se você já foi, coloque que você já foi, pra não dizer que só eu que fui. Tem nesses tornéis, tem umas torneirinhas, né? Então eles tiram ali pra ver, puxa,
para degustar, para saber se aquilo já tá bom, se já tá no ponto, se não passou do ponto, para então eles irem para as garrafas. E aí, olha só que interessante, são processos que nós precisamos passar. E muitas das vezes o vinho nesse processo ali de fermentação, ninguém tá vendo. E é um processo, olha, a Rô já foi, muito bem, Rô. E muitas das vezes esse processo de fermentação, ele é silencioso, nem sempre ele é dolorido. Ele não é um processo dolorido, um processo de dor. É um processo que vai acontecendo, mas é um processo onde parece que você se sente sozinho, não tá doendo. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso. Não é um processo que você sente dor, que você chora, que é sofrido, mas você sente muitas das vezes um vazio. Você sente, parece que você tá sozinho, que ninguém tá com você, que parece que Deus não tá te ouvindo, que parece que Deus tá em silêncio. As coisas não estão muito ruins. Não sei se você está conseguindo entender o que eu tô querendo dizer. As coisas não estão ruins demais, mas também não estão do jeito que você gostaria que estivesse. E aquele momento onde você, quem sabe, vai orar, onde quem sabe você vai ler a palavra e parece que você não entende, parece que você não ouve, parece que realmente Deus está em silêncio. Ei, Deus, o que está acontecendo? E é esse processo, onde Deus está te tornando algo novo, onde Deus está olhando para você e fermentando realmente. Ei, existem coisas em você que precisam ser tiradas de você. Existem coisas em você que não fazem sentido mais para a tua vida, para onde eu quero te levar, para os lugares em que você vai acessar. E agora vamos olhar. Se você for lá no mercado ou numa loja de vinhos, você vai ver vinhos de vários preços. Desde um vinho, sei lá, qual que é o vinho mais barato que tem, gente? Tá, uns 20 reais, 19 reais. O litrão Campo Largo, aquele grandão desse tamanho. É um vinho que provavelmente ele não passou por um processo de fermentação. Ele não foi colocado todo esse processo, ele não ficou muito tempo lá sendo fermentado nesses barris. Então, ou seja, aí você vai ver esse vinho bem baratinho, doce. Por que ele é tão doce? Porque ele não passou por esse processo suficiente. E aí tem aquele mais seco, tem aquele, né, mais, enfim, um Malbec, um outro, eu tomo vinho, gente, mas não sou entendedora de vinho não, viu? Mas sei que tem uns bem chiquetosos assim. Aí tem o tal do Zapata, que eu nunca tomei ainda, mas segundo informações, diz que é um dos vinhos, melhores vinhos que tem. E é um vinho bem caro. Então, ou seja, é um vinho realmente que passou por todo esse processo. Então, eu quero te dizer que quanto mais você passa por um processo de fermentação, quanto mais nós passamos por esse processo de fermentação, mais valiosos nós nos tornamos diante de Deus. Mais as impurezas são retiradas de nós, ok? E aí, voltando aqui ao odre, né? Porque a palavra de Deus diz: não se coloca vinho novo em odre velho, ok? Então, o odre não é jogado fora, mas o odre é restaurado. E aqui eu trouxe dois passos para se restaurar um odre. Então, talvez você esteja aí com velhos pensamentos, velhos comportamentos, velhas atitudes, velhas crenças, velhas coisas dentro de você, velhos sentimentos dentro de você que precisam ser restaurados. Precisam ser tirados de você para que você possa receber o novo de Deus para a sua vida. Então, o primeiro passo para restaurar esse odre, olha só o que diz aqui. Quando você vai restaurar um odre, primeiramente ele é imerso em água. Ele é imerso na água. O couro rígido e rachado pelo tempo deve ser hidratado na água. Então ele é colocado na água, imerso na água, para que aquele couro rígido e rachado, ele absorva aquela água, ele seja hidratado e amolecido. Olha só, ele é imerso na água. O que Jesus é? A água.
A água. Jesus é a água da vida. Ou seja, nós precisamos beber dessa fonte da água da vida. Nós precisamos nascer na água do Espírito, onde diz lá em João 3,5. Eu não vou ler agora o versículo aqui, mas anota aí, João 3,5. Nascer de novo, nascer na água da vida, ou seja, sermos batizados. A Rô recentemente foi batizada, né, Rô? Eu vi lá as fotos do batismo dela, parabéns, lindeza. Ou seja, ela foi imersa na água, para que aquele odre velho, de crenças velhas, de comportamentos velhos, fosse o quê? Hidratado, fosse amolecido, para receber o novo de Deus. Então, o primeiro passo que nós precisamos passar para receber o novo de Deus é bebermos dessa água da vida, é nascermos de novo. É realmente nascermos no Espírito. E aqui, outra coisa que diz, né, em Efésios 5:26, eu vou ler para vocês o Efésios aqui, deixa eu achar para vocês verem aqui. Efésios 5:26, foi em julho, né, Rô? O tempo passa rápido, né? Nossa, mãe. Olha só, Efésios 5:26, diz assim, ó. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Então, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando você está aqui ouvindo a palavra de Deus, quando você senta e medita na palavra, é como se você estivesse imergindo o teu odre velho na água da vida. Onde você está ali imergindo esse odre, hidratando esse odre, purificando esse odre, amolecendo esse odre. Sabe aquelas pessoas de coração duro, que não aceitam uma correção, que são difíceis de mudar? Essas pessoas, elas precisam ser imersas nessa água. Porque senão tudo aquilo que é novo não permanece, vaza, escorre, fica por um tempo e escorre. Quantas vezes você recebeu algo e de repente você perdeu esse algo? Simplesmente porque talvez você não estava pronta o suficiente para receber isto. Então nós precisamos mergulhar, ser imersos na palavra, para que o Senhor nos amoleça. Porque quanto mais maleável eu for, quanto mais amolecido o meu coração estiver, mais eu vou entender o processo de fermentação, mais eu vou entender o processo do silêncio, o processo onde Deus começa a tirar de mim tudo aquilo que não pertence, tudo aquilo que me torna impuro, tudo aquilo que me torna amargo. Tá fazendo sentido para você? Tem alguém que se encontra aí nesse processo? Fala, socorro, Deus! Nesse processo de fermentação. Só que existe algo em você que você fala assim, nossa, isso aqui o Senhor precisa tirar de mim. Isso aqui Deus precisa arrancar. Quando será que você tem se permitido passar por esse processo de restauração? Esse processo do Senhor tirar de você, amolecer você. Eu fui por muito tempo uma pessoa assim, gente, difícil, viu? Meu Deus, que não aceitava uma correção, que não entendia, que do jeito que eu... Porque o que acontece? Um odre, gente, rígido, é um couro rígido, não é maleável, ele é rígido. É as pessoas assim que não mudam por nada. É aquelas pessoas que não aceitam a opinião dos outros, que têm as suas opiniões formadas e que não aceitam mudar. E aí tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu nasci assim, vou morrer assim, você tem que me aceitar assim, Deus me fez assim, gosto de você, eu não gosto de você. Só que quanto mais nós somos dessa maneira, menos nós recebemos algo novo do Senhor. Hidratação permanente, exatamente isso, Rô. Então, depois que nós passamos, né, que o odre passa por esse processo, aonde ele é hidratado para se tornar flexível, para se tornar maleável. Olha só o que acontece, só ler o que a Bruna colocou aqui. Essa quebra de moléculas são quando somos levados à maturidade. Perfeito, exatamente isso. Nos torna maduros, exatamente. Então, muitas das vezes nos falta maturidade para aguentarmos o processo. Então o Senhor nos torna maduros,
Porque se nós somos imaturos, né, nós não suportamos certas coisas. Então o Senhor precisa passar por um processo de maturação para você entender certas coisas que acontecem na sua vida. Aí olha só aqui, ó. Aí depois eu vou voltar aqui um pouquinho de novo na parte da fermentação, que tem um texto que eu quero ler para vocês bem poderoso aqui. Não, na verdade eu vou ler já. Eu tava falando, né, que no momento da fermentação, você fala assim, nossa, parece que eu tô sozinho. Olha só o que esse livro diz aqui, ó. Sobre a parte da fermentação. Nossa fermentação, esse processo onde Deus nos purifica para nos tornarmos bons vinhos e tira de nós todas as impurezas. A nossa fermentação acontece fora da vista. Ninguém vê. É aquele momento em que você acha que todo mundo te esqueceu. Ninguém vê esse processo. Estamos fora da vista, fora da influência e da opinião de outras pessoas. Olha só. Nós ficamos, o Senhor é aquele momento em que Deus te afasta. É o momento onde Deus te põe num cantinho e diz assim, e agora você precisa ficar aqui. Aqui você vai ser fermentada, aqui eu vou tirar de você tudo aquilo que não serve para algo novo que eu tenho para você. Nesse momento eu vou te isolar, mas o Senhor não está te isolando porque Ele é maldoso, porque Ele é ruim, Ele está te isolando, porque nesse momento você precisa ficar sozinha. Nós precisamos ter nossos momentos de secreto. Momento onde é só você e Deus. Lembra quando eu falo muito das pessoas que só vão na igreja, só ouvem a palavra de Deus na igreja, só ouvem a palavra de Deus quando vão no culto, ali você está num monte de gente. O Senhor quer que você vá para o secreto com Ele. O Senhor quer que você entre no seu quarto, no seu escritório, enfim, em algum lugar da tua casa, e que você fique você e Ele. Você e Ele, distante da opinião, distante dos olhos de outras pessoas, porque é nesse lugar que o Senhor quer falar com você. É nesse lugar, é nesse secreto que o Senhor quer trabalhar em você. Olha só o que a Rô colocou aqui. Sua live hoje foi resposta da minha oração ontem à noite. Jesus é rápido, não nos deixa sem resposta. Amém! Amém, Rô. Gente, é por esse tipo de comentário aqui, ó, que eu não desisto. Tá vendo? Não é sobre números, é sobre as pessoas certas que precisam estar aqui. Que bom, Rô. Eu fico muito feliz, viu? Fico muito feliz. Esse é o meu objetivo, ser resposta de oração. Resposta de Deus para a tua vida. Resposta de Deus para a vida de cada um de vocês aqui. Fico muito feliz, viu, Rô? Muito feliz mesmo. Amém, amém. Olha só, aí continua aqui, ó. A nossa fermentação acontece fora da vista, fora da influência e da opinião de outras pessoas. Por quê? Por que que o Senhor te coloca num lugar secreto? Por que que Deus te coloca num lugar onde ninguém está te vendo, onde não existe a opinião de outras pessoas, onde não existe a influência de outras pessoas? Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Fica aqui, não sai. Depois você assiste o comecinho da live para você entender tudo que a gente está falando aqui, que tem muito ouro no começo dessa live aqui, viu? Olha só, por quê? Pois, olha só, pois se as pessoas se aproximarem olha só, gente, demais de nós, durante o processo de expelirmos, ou seja, no processo que nós estamos expelindo o dióxido de carbono, sabe? Expelindo as coisas ruins, durante o processo de expelirmos tudo que não conseguimos liberar através dos anos, olha só, essas mesmas pessoas podem ficar espiritualmente inconscientes. Uau! E nunca mais quererem nada que tenha a ver conosco, ou com o vicultor, ou com o que o vicultor deseja refletir em nós. Como assim? Nesse processo, olha só, nesse processo de fermentação, nesse processo que Deus começa a tirar de você as coisas ruins, vai vindo à tona tudo aquilo que... aquela versão ruim de você que até você se assusta. Sabe aquela versão tua que você fala assim, meu Deus, se as pessoas me verem desse jeito, as pessoas não vão querer ficar próximas de mim? É exatamente isso que Deus está dizendo. Tem momentos que Deus nos isola. Por quê? Porque nesse momento,
Algumas verdades, algumas falhas tuas vão sair à tona. Algumas coisas ruins dentro de você, Deus vai tirar pra fora. E se você estiver próximo demais de algumas pessoas, essas pessoas vão olhar e dizer assim, não, mas fulana fala de Deus, fulana vai pra igreja, fulana faz isso e ela tem esse comportamento, as pessoas não vão entender. Talvez você vai passar por alguma questão financeira, por algum problema de saúde, algum problema no teu relacionamento. Por quê? Porque Deus está tirando tudo aquilo que é ruim. E aí as pessoas vão se questionar, tá, mas é uma pessoa que vai pra igreja, uma pessoa que temente a Deus, está passando por isso? Ah, eu não quero esse Deus pra mim. Eu não quero, imagina, olha o que essa pessoa tá passando. Então, muitas das vezes, pessoas imaturas não vão entender o processo que você tá passando. Por isso, muitas das vezes, Deus nos coloca no deserto, Deus nos coloca no silêncio, Deus nos isola de alguma maneira do mundo. Onde parece que os amigos nos esqueceram, onde aqueles amigos que sempre te mandavam mensagem param de te mandar mensagem, onde as pessoas não te procuram mais, onde ninguém me perguntar se você tá bem, aí você fala assim, todo mundo me esqueceu. Mas é nesse momento o Senhor está dizendo assim, ei, é o momento de você ficar sozinha. É o momento de você ficar isolada. Eu preciso isolar você para tirar de você tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que te contamina. E no momento certo, o Senhor te expõe. Ou seja, no momento certo, você sai desse lugar e vai para tua garrafinha e vai lá, ó, ser exposto naquele lugar onde todo mundo vai olhar, eu quero esse vinho aqui, porque esse vinho tem qualidade. Onde as pessoas vão olhar você, não vão olhar o preço. Não vão chegar e olhar o preço, vão olhar o valor que você tem. E essa pessoa aqui, ela passou por um processo. Ela é diferente. Ela tem sabor, aquilo que ela fala transforma. É saboroso ao paladar, é confortável estar com essa pessoa, é maravilhoso estar com essa pessoa. Tá fazendo sentido pra você? Você já passou por esses momentos, ou quem sabe você tá passando por esses momentos de isolamento. Né? A Fran tinha colocado aqui em cima, deixa eu achar aqui o comentário dela aqui. Que ela colocou, né? Gerando testemunho. Tem alguém aí gerando testemunho? Você tá num momento assim onde Deus te isolou. Você fala assim, todo mundo me esqueceu, Deus. As minhas amigas, os meus amigos, todo mundo que me procurava, ninguém mais me procura. Ó o Lucas aqui, ó. Entendi, caminhar para o propósito mesmo sem entender o processo. Exatamente isso, Lucas. Exatamente isso. Gente, tem coisa na nossa vida que a gente não vai entender. Você não vai entender, você tá passando, mas por que eu tô passando por isso, Senhor? Por que eu tô passando por isso? Entenda que tudo faz parte do processo. E uma palavra que eu sempre carrego comigo, e nos últimos meses, quando eu vivi um grande processo de transformação, a frase que eu falava muito era, Senhor, eu não tô entendendo o processo. Eu não tô entendendo, talvez, o porquê desse deserto, o porquê desse isolamento, eu não tô entendendo. Mas uma coisa, eu não preciso entender o processo, eu só preciso entender uma coisa, nós não precisamos entender o processo, como o Lucas colocou aqui, nós não precisamos entender o processo. O que nós precisamos entender é o que é que nós temos para aprender naquela fase do processo. Porque quando nós estamos em uma fase do processo, nós precisamos aprender algo. Aquela frase é para nos lapidar, aquela frase é para que nós possamos aprender algo. Então toda vez que Deus nos isola, toda vez que Deus te leva para o deserto, toda vez que você passa uma dificuldade, você não precisa entender por que daquela dificuldade. Você precisa entender o que é que eu tenho para aprender nisso aqui. Existe algo que eu preciso aprender. E aqui é justamente isso. Né? O vinho tá ali, ei, beleza, o vinho precisa se permitir, porque se o vinho pega e começa, sei lá, fugir daquele barril, começa a chacoalhar para derrubar o barril, para ele sair vazando, o que vai acontecer? Ele vai ficar ruim, ele não vai passar pela fermentação, ele não vai chegar na fase de fato de ser vinho. Então ele precisa respeitar aquele processo. Pensa, olha só, gente, esse processo, eu falo, gente, é muito maravilhoso. Porque vamos lá, a semente da uva, quando ela virou uma sementinha, ela foi plantada, certo? Foi plantadinha, ali ela pensou que ela tinha morrido. Imagina, uma semente, colocar debaixo da terra, morri. Por que me colocaram aqui na terra? Aí o escuro, tô morta. Mas de repente,
Alguém vem regando, a água da vida vem, rega, de repente aquela semente começa a criar brotinhos, sai pra fora, opa, eu não morri. Aí ela vai, ela cresce, ela cria como é que chama? Fugiu agora o nome do pezinho de uva lá, quem lembrar coloca aí. Cresce aquele pezinho lindo, ela acha que aquela lá é a melhor fase da vida dela. Estão me ouvindo? Entrou uma ligação aqui. Aí ela acha que aquela fase é a melhor fase da vida dela. Uau, eu achei que ia morrer, mas agora eu tô vendo uma fase linda, tô cheia de folhas, tô bonita aqui, né? É parreiral, é isso, né? Isso. Deve ser, né? Se não for, você me corrige aí. Aí cria aquele... É parreiral, gente. Parreiral de uva bem lindo, maravilhoso, assim, cheia de folhas. Ela pensa, é a melhor fase da minha vida. Só que daí, ela acha que é o melhor, mas lembra, os planos de Deus são muito melhores que os nossos. Aí, de repente, começa a vir outras uvas. Uau! Eu dou frutos. E começa a nascer um monte de uva, bem linda, aqueles cachos de uva, um monte de cacho de uva. Nossa, agora pronto. Agora sim eu tô vendo a melhor fase. Eu achei que aquela fase era a melhor. Aí vive aquele monte de uva. Aí de repente vem alguém e colhe aquelas uvas. E o que a uva pensa? Que aquele é o final dela. Virar uma fruta, um cacho de uva e alguém vai comer e pronto. Aí, de repente alguém pega ela, leva ela lá pro lagar, né, que é onde esmaga a uva, e começam a pisar nela. E ela fala, pronto, agora eu morri. E ali começa um processo de esmagamento. Leiam esse livro, pelo amor de Deus. Gente, só desse livro aqui, ó, dá pra fazer algumas séries de lives, hein? Esse livro aqui tem cada coisa maravilhosa. Se vocês quiserem, nós podemos fazer uma série de lives só sobre esse livro. Mas olha só, pra gente finalizar, porque eu já dei 1 hora de live, gente. Socorro, Deus, pra nós acabar aqui, que você precisa trabalhar. Você precisa de outras coisas. Então, olha só. Eu falei do primeiro passo, para restaurar o odre, porque o Senhor não nos joga fora, o Senhor nos restaura. O Senhor tira de nós o que é velho e nos torna algo novo. Então, o primeiro passo é passar pela água, ser imerso na água, para ser hidratado e amolecido. Segundo passo, untado com óleo, selado com óleo. Então, quando nós somos selados com óleo, isso devolve a elasticidade. E o que é esse óleo? O óleo representa o renovo da estrutura. A estrutura velha não é capaz de suportar o novo de Deus. Então, quando aquele odre ele passa pela água, depois o que ele faz? Ele é passado com óleo, é como se criasse uma película de proteção para manter naquele couro aquela hidratação, como a Rô colocou ali, a hidratação permanente. Então, o couro ele é hidratado e aí é passado esse óleo, ou seja, ele é blindado para que essa hidratação, para que essa água permaneça dentro dele. E então ele seja elástico, flexível, para que ele suporte os processos da vida, para que ele suporte os momentos onde o Senhor diz assim, ei, vamos dar uma fermentadinha, tem um negócio aí em você que não tá legal, tem um negócio aí que precisa ser tirado de você, aí esse odre tá flexível e ele permite passar por esse processo. Então que hoje nós possamos olhar e perceber qual fase que eu tô. Será que eu preciso passar por esse processo? Será que tem algo em mim que precisa ser imerso na água para se tornar hidratado, flexível, amolecido? O que o Senhor precisa amolecer em mim para que eu possa, de fato, estar pronta para receber o algo novo de Deus na minha vida? Muitas das vezes você está só degustando algo novo. O que é degustar o algo novo? O Senhor derrama algo novo sobre você, só que daí por você estar um odre velho, com pensamentos velhos, com uma estrutura velha, com sentimentos velhos, com crenças velhas, você até recebe esse algo novo, mas isso não permanece na tua vida. E você se frustra. Então que hoje você possa olhar para Deus e dizer, Senhor, restaura-me. Me torna de fato um odre novo. Decida imergir na palavra de Deus. Decida nascer de novo.
Decida se alimentar dessa palavra todos os dias, até que de fato você se torne amolecido, quebrantado diante do Senhor, maleável, para que você vença todos os desafios que você vai enfrentar. Somente assim você vai conseguir de fato receber e usufruir do novo de Deus para sua vida. Amém? A Eliana colocou, eita Deus, gente, é sobre isso, eita Deus. Gente, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Qualquer coisa que eu falar daqui pra frente vai ser de mim. Então, receba essa palavra. Que você medite nessa palavra. Eu sempre falo, não entra aqui, ouve, daí acabou, vai viver a tua vida. Não, medita nela. Fica durante o dia, Senhor, o que eu tenho mais para aprender? Fica meditando. Ei, odre novo, vinho novo, fermentação, processo. Tirar coisas velhas. Senhor, o que está velho em mim? Qual é a estrutura velha que precisa ser retirada de mim? Deixa o Senhor trabalhar em você. E de novo, gente, mais uma vez, se essa live fez sentido para você, se você acredita que mais pessoas merecem ouvir essa live, eu vou deixar ela salva. Depois vai lá, envia essa live para todo mundo. Compartilha nos teus stories se fez sentido para você. Compartilha lá. Manda outras pessoas assistirem. Seja uma fonte. Seja uma fonte. Transborde na vida de outras pessoas também. Você recebeu. Agora você tem a missão de transbordar. Ei, eu recebi essa palavra. Eu sinto que alguém precisa ouvir essa palavra. Transborde essa palavra na vida de alguém. Então, beijos no coração, que Deus abençoe a sua quinta-feira, abençoe o seu final de semana, que seja um final de semana extraordinário, cheio das bênçãos de Deus sobre a tua vida. E nós se vemos, se Deus assim permitir, na próxima semana, terça-feira. Já coloca um lembrete no teu celular aí, um despertador. Toda terça e quinta, 7h30 da manhã, você tem um compromisso marcado aqui comigo. Com você, primeiramente, com Deus, depois comigo, tá? Primeiro com você, depois com Deus, depois comigo, tá? O primeiro com Deus, depois com você, depois comigo. Certo? Esteja aqui, que o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Então, beijos no coração. Deus abençoe a sua vida.